Boa tarde, Dom. Boa tarde a todos que acompanham a TVT. Infelizmente, os resultados eleitorais das recentes eleições presidenciais, tanto no Peru como na Colômbia, são muito adversos, ou seja, recebo com muita tristeza. Vejo o mapa político da América Latina confirmando uma ofensiva vertiginosa da extrema-direita. É verdade que uma parte da mídia comercial tenta dissimular a trágica viragem política que está ocorrendo, apresentando o Abelardo Desprez e a Keiko Fujimori como populistas de direita, candidatos da direita. Não exatamente, ou seja, o que está acontecendo é diferente do que já aconteceu ao longo das últimas décadas, desde que na América Latina se consolidaram aos trancos e barrancos regimes democráticos liberais. Mas Espriella na Colômbia e Fujimori no Peru são a extrema-direita, têm um impulso protofascista, ou seja, estão defendendo abertamente que é, é necessário seguir um modelo de El Salvador, é uma buquelização, se você me permite, extremista, manipulando a ansiedade, a insegurança de milhões de peruanos, de colombianos diante do fortalecimento do crime organizado. Mas corrupção, crime organizado são consequências de problemas mais profundos, não são as causas. As causas são, infelizmente, uma dinâmica de recolonização econômica e social da América do Sul. Ou seja, o Peru é hoje essencialmente um país que regrediu para ser um exportador de commodities, uma reprimarização. O Peru depende hoje fundamentalmente da mineração. A Colômbia, a mesma dinâmica que de resto atinge mesmo uma nação tão poderosa quando pensamos o contexto internacional, como é a economia brasileira. Constituiu Dom Ernesto o maior mercado interno de consumo de bens duráveis e semiduráveis e o maior parque industrial ao sul do Equador, e que nós estamos assistindo é o avanço do agronegócio, a transformação das grandes fazendas de gado, de soja, de commodities em geral, e o avanço da mineração como sendo a coluna vertebral da economia brasileira. Então imaginem aqueles que nos estão escutando o que está acontecendo na Colômbia e no Peru. São eleições muito, muito divididas. Nós estamos falando de resultados eleitorais que, quando tivermos a contagem final, vamos aferir, mas que estão ali entre 2 ou menos 1% da população, garante uma ligeiríssima, estreitíssima maioria para estes candidatos da extrema-direita de inspiração protofascista. E isto num contexto em que o governo norte-americano, a Casa Branca, o próprio Trump pessoalmente republicou um artigo no qual identifica que a batalha eleitoral do Brasil agora é a decisiva, repetiu as ameaças contra Cuba, ou seja, não deixou nenhuma margem de dúvida de que haverá uma intervenção dos Estados Unidos para defender os seus interesses também no processo eleitoral do Brasil. E isto, evidentemente, é dramaticamente perigoso porque distorce as condições nas quais o povo pode escolher. Ou seja, Trump já está deixando no ar uma ameaça de que, se eventualmente o Lula for reeleito, o Brasil será punido. Ou seja, há uma, para usar uma imagem
literária, há uma espada de Damocles sobre a nossa cabeça e o Trump está dizendo: olha, eu ganhei as eleições com a extrema-direita na Colômbia, ganhei com a extrema-direita no Peru, já tinha ganho no Chile com o Castro, já tinha ganho na Argentina com o Milei, venci o ano passado no Equador e na Bolívia, e agora falta o Brasil. Vocês vão me encarar? Portanto, há uma ameaça. Isso desequilibra as condições da disputa e, evidentemente, são más notícias para nós no Brasil, Dom. Muito bem. Professor, nós temos um mapa que a gente exibiu aqui esses dias. Se a gente puder colocar aqui para o professor visualizar, que está aí, países de esquerda, países de direita em azul, sem informação seria o cinza. Bom, vamos lá. Professor, só para a gente entender, né, para quem está nos assistindo, para a gente ilustrar o que você estava falando agora, e eu tenho falado muito que isso traz, ou pelo menos deveria trazer, uma real responsabilidade, o tamanho da responsabilidade que nós temos aqui no Brasil. Eu vou pedir para colocar o mapa de novo, porque dá só uma olhada, nós estamos, apesar do tamanho, e isso evidentemente pesa muito, mas nós estamos praticamente isolados, né, contando ali com a Venezuela sob intervenção dos Estados Unidos. Lembrando que o presidente Nicolás Maduro foi sequestrado por Donald Trump e está lá preso nos Estados Unidos. Isso mostra um pouco, ilustra, professor, o tamanho da responsabilidade que nós temos no processo eleitoral agora em outubro de 2026. A gente pode, de repente, olhar para esse mapa e ver ele todo da cor da minha camisa, por exemplo, esse azul bique, né? Isso pode ser traduzido, o resultado dessas eleições agora, tanto Colômbia, vamos ver como é que vai caminhar, mas, sobretudo, né, o Peru agora e toda essa análise que você fez da América Latina. Isso pode e deveria, e como se pode e deveria, como nós poderíamos e deveríamos agir, né, em relação ao pleito de 2026, mesmo com essa possibilidade de Donald Trump, de alguma forma, interferir aqui nas eleições. Olha, a situação é de máxima gravidade, é de alerta amarelo. Infelizmente, o Ivan Cepeda já reconheceu hoje de manhã, em Bogotá, a vitória do Abelardo Espriella e, portanto, da aliança ultra-reacionária que ele construiu. Portanto, sim, as eleições brasileiras vão ser absolutamente decisivas neste contexto de uma relação, de uma correlação de forças dramaticamente desfavorável. Ou seja, nós estamos Brasil-Uruguai, muito isolados no contexto da América Latina. O mapa é uma ilustração muito pedagógica, muito educativa, porque ele revela que a ofensiva de Trump chegou provavelmente ao seu ápice, oxalá tenha chegado ao seu ápice, porque não está descartada que nos próximos meses, se não num prazo inclusive mais breve, haja uma ação contra Cuba. E veja, uma ação contra Cuba teria consequências devastadoras. E a responsabilidade do Brasil nesse contexto, defender os interesses da América Latina, aliada com o México, é imensa. Nós não podemos perder, nós temos que garantir a reeleição de Lula. Não há nenhuma tarefa mais importante. Bom, oxalá o Brasil ganhe hoje à noite da Escócia e consigamos passar em primeiro lugar, porque senão vai ser uma pedreira a próxima etapa, né? Encontrar a Holanda vai ser terrível. Mas, à parte
esta brincadeira lateral, a realidade é que as eleições de outubro têm um significado histórico. A preservação do governo Lula é um ponto de apoio fundamental para a resistência dos nossos países irmãos de destino compartilhado aqui na América do Sul. Vai ser muito difícil a luta contra Milei nas eleições argentinas no próximo ano. E se Trump dominar a América Latina, aí é que a recolonização, essa reprimarização que eu me referi anteriormente, avança de forma catastrófica. Nós estamos falando do perigo de uma reversão que condena os nosso subcontinente, a nossa América do Sul, a uma condição neocolonial, Total. em que as classes dominantes dos nossos países estão estreitamente associados, ou a uma parte majoritária das classes dominantes, haverá dissidências dentro das burguesias internas, não há, por enquanto, uma unanimidade nas forças capitalistas de que a melhor solução é uma dependência estreita dos Estados Unidos, mas a maioria das nossas classes dominantes estão fazendo uma aposta de que o destino da América Latina depende de investimento externo, depende de um alinhamento incondicional com Washington, depende desta eh, dessa estratégia de endurecimento dos regimes internos, e isso resulta, evidentemente, da desagregação social que aumenta com a desigualdade, com a injustiça, ou seja, mesmo as economias crescendo, a pobreza não diminui e a desigualdade aumenta, o que evidentemente Concentração. alimenta o crime organizado, não só das quadrilhas que fazem dominação territorial, não só do PCC, do Comando Vermelho e das outras, mas o crime organizado ele atua em todas as esferas da sociedade. Nós vimos o Banco Master manipulando bilhões numa escala apocalíptica, mesopotâmica. E agora, recentemente, de ontem para hoje, nós sabemos que o Digimais, o banco associado à Igreja Universal, repetia o mesmo esquema Modelo. de manipulação do crédito consignado do Banco Master, Sim. que transformava ativos podres pela engenharia financeira em fundos que é, na verdade eram títulos podres. Sim. E provavelmente o destino do Digimais será o mesmo do Master, portanto, o Fundo Garantidor de Crédito vai ter que despejar de novo bilhões e bilhões de reais para reduzir o risco sistêmico daqueles que contrataram daqueles que fizeram apostas nestes bancos. Isto é parte, como eu repito o que eu já disse, corrupção, crime organizado, eles são doenças endêmicas do capitalismo contemporâneo e eles florescem em condições, em sociedades nas quais a pobreza, a desigualdade social ou não se reduzem, ou se reduzem no ritmo de uma tartaruga cansada, né? E isto cria, digamos, um ambiente econômico social que favorece a corrupção e o crime organizado, que são atalhos para ganhar dinheiro. É, Sim. o, é a voracidade da ganância capitalista. Então, quando você pergunta qual é a nossa responsabilidade, nós ainda temos tempo, nós estamos há 3 meses. Há 3 meses para evitar o pior, mas eu não estou nem entre aqueles que pensam que já ganhou. Eu acho que esta é uma ilusão, uma embriaguez
produzida por um resultado nas pesquisas recentes que, de fato, revelam que nós estamos numa nova conjuntura. Felizmente, revertemos a evolução do final do ano passado, quando o Flávio Bolsonaro, indicado pelo pai, conseguiu um crescimento vertiginoso, anulou a possibilidade da candidatura do Tarcísio de Freitas, vinha se aproximando perigosamente do Lula. Nós superamos essa situação nas últimas 6 semanas, um pouco como na virada do primeiro semestre para o segundo semestre do ano passado. Nós também conseguimos fazer uma reviravolta. Então o Brasil está perigoso. Veja, primeiro semestre do ano passado, extrema-direita avançando, segundo semestre, extrema-direita recuando, primeiro semestre deste ano, de novo, extrema-direita avançando, agora nós recuperando posições. Há uma instabilidade, e nesse contexto as ameaças de Trump e o resultado das eleições da Colômbia e do Peru, eles recomendam, como você disse, muita responsabilidade, porque a disputa está em curso e o resultado, por enquanto, de outubro é totalmente indefinido. Por outro lado, eu também estou entre aqueles, Dom, que defendem que a melhor linha de campanha não é o giro para o centro, não é uma direitização da candidatura Lula, ao contrário. O Lula está indo bem, o Lula que dá declarações: olha, se dependesse de mim, eu proibia as bets, olha, se dependesse de mim, eu garantia uma redução dos juros do Banco Central para ativar a vida econômica, se depender de mim, não vai ter mais privatizações, ao contrário, nós temos que aprender com o que está acontecendo no mundo, agora recentemente na Grã-Bretanha. O que está acontecendo é que as privatizações produzem resultados nefastos, sobretudo aquelas privatizações na área da educação, da saúde, dos transportes, da segurança pública. Elas são devastadoras. Então é preciso que o Lula seja capaz de manter o curso, responder ao Trump, né? Aqui é Brasil, aqui tem soberania, aqui não é a casa da mãe Joana, aqui nós vamos nos defender, tarifaço, não faz ninguém tremer, e com esse espírito também de defesa da soberania e do orgulho do Brasil, que nós esperamos que a seleção entre em campo hoje. Eu espero que eles entrem em campo com a motivação. Qual é o teu palpite? Eu acho que o Brasil ganha. Hoje o Brasil ganha. Contra a Escócia, o Brasil ganha. Nós não somos que nem os romanos que chegaram ali na Escócia, se intimidaram e construíram a muralha de Adriano. Nós chegamos e vamos em frente. Tem capacidade a seleção brasileira, tem que confiar em si própria. Tem que ter orgulho, tem que saber que há uma nação por trás dos nossos jogadores. São muito jovens, saíram muito jovens do país, mas não podem perder esta relação emocional com o destino da nossa nação, que está ameaçado. E como são filhos do povo, tampouco podem renegar o amor pelo seu povo, né? Não podem deixar de sentir que são a representação da classe trabalhadora, nasceram nas fileiras da classe trabalhadora e, portanto, representam a maioria da nação. Então eu estou otimista hoje, eu acho que nós ganhamos. Eu não sou tão otimista, talvez, como você, porque 4-0 não é fácil. Você viu o tamanho dos escoceses? Eles são grandes. Eles correm para chuchu. Dá o palpite aí de placar. Eu acho que se a seleção entrar com a ginga do drible, a acrobacia do candomblé, com a fé, com coragem, a gente ganha por 3-0. Muito bem. Valério Arcari, meu querido, um ótimo jogo para a gente. Adorei a tua análise, né, sobre essas questões das eleições aqui no nosso cantinho do mundo.
Eu concordo com você que nós estamos... primeiro semestre, né, eles dominam o jogo, no segundo semestre a gente domina o jogo, mais ou menos como foi contra Marrocos, né? Primeiro tempo, eles dominaram o jogo de uma forma que a gente falou, bom, tá perdido. Eu, particularmente, pensei, é outro 7-1. Né? E depois o time mostrou capacidade de superação, mais ou menos como a gente, né, no segundo semestre, falando da política interna aqui. E a gente espera, evidentemente, que esse segundo semestre feche com chave de ouro. Já em outubro, a gente já fechando o semestre para a gente planejar de outubro até dezembro, a gente planejar o que será 2027, porque nós vamos continuar tendo, vamos continuar tendo muito trabalho com a direita global, a extrema-direita global. Professor, muitíssimo obrigado, excelente jogo para nós hoje, obrigado mais uma vez, viu? Olha, eu acho que a Copa ampliada, com todos os continentes representados, é uma competição mais bonita. Eu acho que funciona assim, com 48 times, todos representados. América do Sul, Europa, evidentemente, que são o coração da tradição do futebol, mas a África, a Ásia, a Oceania, a América Central. Quantas surpresas! Eu acho que ficou bonito. Quantas surpresas boas a gente teve por conta dessa mudança, né? Começando com Cabo Verde, né? Muito bom. Muito Você bom. viu como está nivelado o futebol mundial? Está muito mais nivelado. Agora, eu concordo que tem que mudar as regras do futebol. As atuais regras do impedimento estão superadas. O impedimento foi criado para evitar a banheira. Lembra, Dom? Quando a gente era garoto, corria? Não é por conta de milímetros. Não é por conta de centímetros, milímetros. E se anula um gol porque tinha um pedacinho do ombro, um pedaço do penteado do jogador ficou na frente do zagueiro. Peraí, tem que mudar essa regra do movimento. Isso não está certo. Mas eu acho que nós estamos tendo uma experiência, e as massas, a escala mundial, nós estamos falando talvez de bilhões, centenas de milhões. Nós não conseguimos nem ter a ideia da escala do que é a audiência da Copa. Então, só por isso ela é um fato político gigantesco. E quando as nações as nações menores, as nações mais pobres do mundo têm vitórias no futebol, todos nós ficamos emocionados, né? Cabo Verde, o Congo, Gana. Quando nós vemos estas nações que foram espoliadas, exploradas, dominadas pela ordem imperialista durante séculos e séculos, quando eles no futebol conseguem uma vitória sobre as potências do mundo, há uma justiça poética, Dom, que se realiza diante de milhões de pessoas e alimenta o coração de esperança, de que é possível um mundo melhor, que o mundo pode mudar. Mas temos que derrotar os neofascistas, porque eles querem fazer o mundo ficar pior do que está. Se depender deles, esses neo-Mussolinis, que nem o Espriella, lá na Colômbia, Deus nos acuda, viu? Nós vamos precisar de muita ajuda do Santo Benedito. Forte abraço, professor. Muitíssimo obrigado. Aquele abraço, Dom. Viva a TVT! Bom jogo para nós, querido!